Agora vamos falar dos pais? Vamos lá. 1 João, voltar lá. Voltar para 1 João. Capítulo 2, versículo 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem são os pais? Já que os filhinhos são os que estão no primeiro estágio da vida espiritual, da vida cristã, os pais devem estar no último estágio, no estágio da maturidade. Então, com certeza, pais são os mais maduros da igreja, são os que de fato, preste bem atenção no que vou falar, são os que de fato assumem a responsabilidade para apacentar as ovelhas com a palavra, os que pastoreiam o rebanho de Deus. Isso eu usei 1 Pedro 5, 2 a 5. Vamos lá? 1 Pedro 5, 2 a 5. Ou desde o versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornai-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Irmãos, o que quer dizer aqui? Quem são os mais maduros da igreja? Não necessariamente os mais maduros na idade física, e não necessariamente os que aparentam ser muito conhecedores da Bíblia. Não, eles precisam mostrar que eles de fato, eles assumem a responsabilidade sobre o rebanho de Deus, que cuidam do rebanho de Deus, que pastoreiam, que apacentam. Eles não estão ali para ser o quê? Por sua ganância própria. E não estão ali cuidando do rebanho para a sua, aqui diz, sórdida ganância, nem por constrangimento. Já que eu sou irmão responsável, eu preciso cuidar, mas eu não estou com tanta vontade, mas às vezes eu sou obrigado a fazer isso. Não é assim. Tem que ter um coração, um coração. Uma pessoa madura é uma pessoa que tem a vida crescida, e essa vida que o impulsiona por amar o rebanho, cuidar do rebanho com amor, e principalmente não como dominadores dos que vos foram confiados. Irmãos, esses que querem dominar sobre o rebanho não são os mais maduros. Não são maduros. Os maduros realmente cuidam com amor, cuidam pela vida de Deus. Quem tem ganância própria, quem quer ser dominadores, eles estão em uma outra esfera, na esfera do mundo. Mas nós estamos na esfera do reino dos céus. É diferente. Portanto, irmãos, eu coloquei aqui não dominadores, mas modelo do rebanho. No meu esboço, eu coloquei aqui como uma contraposição. Se você faz parte dos dominadores, você não é maduro. Mas se você faz parte dos modelos do rebanho, você é referência para o rebanho. Irmãos, os pais precisam ser referência para todos na igreja. Nós precisamos de pais. Nós precisamos de irmãos maduros na igreja. Nós somos de pessoas que sejam referência para os demais, padrão para os demais,
para nós podermos ter sempre uma referência para seguir. E também os pais são os que dão a estabilidade na casa de Deus. Eles precisam ser confiáveis, eles precisam ser sólidos, pois conhecem, né? Eles conhecem aquele que é desde o princípio. Não sei se você sabe, aqui fala, né? Vamos voltar ali. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Esse verbo conheceis, em grego, é um auristo, é um verbo no tempo perfeito, que não existe na gramática portuguesa. É um verbo, né, no passado, mas um verbo perfeito, absolutamente perfeito, no tempo perfeito. Isso quer dizer o quê? Eles são confiáveis porque conhecem, ou sempre conheceram, aquele que é desde o princípio, no sentido absoluto. Não sei se eu consigo transmitir para você isso, né? Ele, por exemplo, João capítulo 1, versículos 1 e 2, Evangelho de João, não precisa nem abrir a Bíblia. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então, quem são os pais? Em primeiro lugar, eles sabem que Deus é aquele que é desde o princípio. O que quer dizer isso? O que quer dizer que Deus é aquele que existe desde o princípio? Em outras palavras, vamos lá, acho que vamos entender melhor em Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Irmão, quem conhece aquele que existe desde o princípio, esse que é desde o princípio, o torna também uma pessoa sólida, uma pessoa estável, porque nosso Deus é aquele que existe desde o princípio. Ele é aquele em que não pode existir variação, nem sombra de mudança. Irmão, como é bom nós temos na igreja pessoas maduras, que conhecem esse Deus que é desde o princípio, que não tem variação e nem sombra de mudança. O que quer dizer isso? Quer dizer, irmão, se nós tivermos na liderança da igreja pessoas assim, irmão, nós estamos extremamente seguros. Ou não? Porque ele conhece aquele que existe desde o princípio. Ele, pela vida desse que existe desde o princípio, né? Madura, essa vida já está madura nele. Ele tem as mesmas características desse Deus que existe desde o princípio. Então é uma igreja que tem essa liderança, irmãos, é uma igreja segura. Porque quem realmente conhece a Deus tem um fundamento sólido, não vacila, ele também não varia, ele não fica hesitante, ele não fica, hoje é assim, amanhã de outro jeito. Não, aí isso traz muita insegurança para o rebanho. Graças a Deus, o Senhor tem levantado pais na igreja que têm conhecido o Senhor, aquele que é desde o princípio, e eles também não variam. É uma característica principal dos pais, é a sua firmeza. Precisamos de irmãos líderes firmes. Na hora que precisa ser firme, não pode vacilar. Na hora que precisa ser firme,
não pode titubear. Quando você fica inseguro e tolera a ação do inimigo, pronto, o dano já está. Graças a Deus, na igreja nós temos pais que conhecem aquele que é desde o princípio. Neles também, né, não há variação de mudança. Eles são sempre sólidos, sempre firmes. É como o Senhor Deus é assim. Eles são sólidos, irmão. Isso nos transmite muita segurança. A igreja é como um barco, todos os detalhes, e o poder de Deus para executar a obra de Deus. Então os pais conhecem, e a palavra que os apóstolos pregavam era uma demonstração do Espírito de poder. Isso está em 1 Coríntios 2:4, já que nós estamos com essa página aberta, né? Paulo fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de palavra, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, eles sabem que é a palavra, é o poder da palavra, é o Espírito que tem na palavra, esse poder que executa a obra de Deus. E Cristo, né, 1 João 1:1, Cristo é a palavra da vida, a própria palavra da vida eterna, a própria vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O apóstolo João anunciou essa palavra da vida, que é Cristo como a vida eterna, introduziu todos que ouviram essa palavra e creram nessa palavra para dentro da comunhão de vida com Deus e com a igreja. Isso está em 1 João, capítulo 1, de versículos 1 a 3. Por isso, irmão, isso resulta, os pais, né, tendo pais na igreja, resulta em um lastro sólido para a igreja navegar no mundo como um navio com direção segura, não um barco à deriva. Não somos um barco à deriva. Nós temos direção, nós temos lastro, né? Nós temos pessoas que dão estabilidade para nós e nós sabemos para onde nós estamos indo. Agora vamos para os jovens. Eu ainda não terminei, peraí. Os pais, aqui no versículo 14: pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele repete do versículo anterior. Agora, com relação aos jovens, nós temos nos dois versículos, né, um complementa o outro. Versículo 13: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E no versículo 14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Graças ao Senhor, nós temos filhinhos na igreja, nós temos pais na igreja que dão estabilidade, dão segurança, dão direção correta, mas nós temos jovens, irmãos, para lutar contra o maligno. Eu acredito que uma maior parte aqui faz parte de jovens. Nós estamos aqui, irmãos, para lutar pelo reino de Cristo. E aqui diz: jovens são aqueles que têm vencido o maligno. Eu fiz uma pergunta hoje à tarde para os cooperadores: como vencer o maligno? Estamos lutando contra o maligno? Como lutamos contra o maligno? E como vencer o maligno? Como você acha? Muitos estão muito espertos, né? Graças a Deus que a solução toda é pela palavra. É pela palavra, sim, pela palavra. Mas, irmãos, se nós lutamos contra um inimigo, precisamos saber quem é esse inimigo. Estamos lutando contra o maligno, mas de onde ele aparece? Se não, irmãos, nós vamos levar bordoada de tudo quanto é lado e não sabemos quem está nos batendo. Como é que nós vamos vencer o maligno e a gente não sabe onde ele está? Quais são as suas armas?
E agora? Jovens, vós sois fortes. Vocês venceram o maligno. Mas como? De que jeito? Onde ele está? Como vencê-lo? Por isso, irmãos, o versículo 15 não é separado do versículo 14. O versículo 15 nos indica de que maneira o maligno tenta lutar contra Deus. E nós temos que vencer o maligno de que jeito? Versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o que é lutar contra o maligno? O maligno, ele tem uma arma para nos vencer, ou tenta nos vencer. E essa arma que o